Olá, pessoal, uma boa noite, né? Nós estamos aqui em mais uma aula durante esse período de pandemia online, né? Aula de Filosofia Política para os alunos da Universidade Federal de Alagoas, né? E hoje nós vamos tratar, né, da questão da liberdade em Hegel na Filosofia do Direito, né? A parte introdutória da obra, quando Hegel ele discute três conceitos diferentes de liberdade, né? Liberdade que ele chama, né, a consciência de vontade livre, né? Então, essa vontade livre, a liberdade, a consciência, ela vai se determinar de três formas diferentes, né? Como a gente vai ver durante a nossa leitura, a nossa aula. E, como esse conceito de liberdade em Hegel, ele é dialético, né? O terceiro momento é mais propriamente a forma como Hegel compreende a liberdade ou a vontade livre, né, na sua obra. Ele discute com Kant, primeiramente, digamos assim, e com outras formas de compreender a liberdade como abstração, né, como pensamento, né, no decorrer da história da filosofia, de uma forma geral também, né, e a liberdade determinada, né, e aí também a discussão, ela adentraria, por exemplo, uma forma liberal de se compreender a liberdade, e a forma especificamente hegeliana, né, que é essa articulação, né, desses dois momentos em uma concepção, né, o termo hegeliano Aufhebung, né, uma suprassunção, né, desses dois conceitos, né. Então, se na fenomenologia, né, do espírito, Hegel ele tratava a consciência como desejo, né, na introdução aos princípios da filosofia do direito, ele a concebe como vontade, né, vontade que é livre, porque aqui a sua liberdade, ela não é mais determinada pela vontade particular, mas pela vontade que é universal. Nós procuraremos mostrar, né, que para Hegel, somente quando a vontade, né, é determinada pela universalidade, né, é que ela é verdadeiramente livre, né. Na própria fenomenologia do espírito, né, Hegel mostra como se dá esse processo de educação, né, de Bildung, da consciência, né, quando essa supera a sua relação de puro desejo, né, em relação a outra consciência de si, por meio do trabalho. Como nós vimos em aulas passadas, né, que a gente teve com vocês e que estão, inclusive, gravadas, né, no YouTube, lá no nosso canal, né. Então, é somente no tempo pós-revolucionário, né, pós-revolução francesa, que o antigo escravo e depois servo, ele se torna burguês, né, bourgeois, né, o burguês moderno que constrói o mundo, que é a expressão da sua própria vontade, né, que agora é livre, né, não é mais o escravo ou o servo, né, naquele processo da dialética do senhor e do escravo, né. Ele passou por todo um processo de Bildung, né, onde a consciência, né, através da disciplina, do trabalho, da formação, por um processo de formação, ela se torna livre, né, no mundo ocidental, né, o burguês, né, e aí ele passa a construir um mundo que é a sua própria imagem, né, e em todos os sentidos, né, do ponto de vista das instituições, daquilo que Hegel chama de Sittlichkeit, né, de espírito de eticidade, mas o espírito objetivo, né, as construções, né, objetivas dessa subjetividade, agora são a expressão dessa nova figura que é o bourgeois, né, que é o burguês. Então, a seguir, nós veremos como é que se dá esse processo de constituição, aqui no caso, em Hegel, da vontade, né, nós não estamos mais trabalhando com a fenomenologia do espírito, né, porque a fenomenologia, do ponto de vista fenomenológico e histórico, ela eleva essa consciência, né, que passa por esse processo de Bildung até chegar ao saber universal, né, e do ponto de vista fenomenológico histórico, nós temos esse desenvolvimento, e agora, na fenomenologia, não mais na fenomenologia do espírito, mas agora na filosofia do direito, nós temos
esse momento de sistematização dessa consciência que constrói esse mundo, né, e se reconcilia e se vê nele, né, o que Hegel chama de espírito objetivo, né, a produção objetiva, né, ou positivada dessa subjetividade, desse espírito subjetivo, ou desses espíritos subjetivos. Então, como eu disse, né, nós vamos ver agora como é que se dá esse processo, né, de constituição da vontade, que é verdadeiramente livre, no caso agora na fenomenologia, ou na filosofia do direito, nos princípios da filosofia do direito de Hegel. Segundo Hegel, né, o pensamento ele carece da vontade, né, para poder se objetivar, né. A liberdade, que enquanto pensamento é apenas potencialidade e possibilidade, ela só se realiza por meio da vontade. A vontade é a faculdade ou a instância, né, de determinação da ação. É a expressão prática, né, do pensamento, para Hegel, né? E sendo este potencialmente livre, porque estou comigo mesmo, né, a vontade também o é. Qualquer comportamento ou ação, né, tem início no pensamento, mas é por meio da ação da vontade que este se realiza, né? Teoria e prática, pensamento e realidade não se dissociam, né, em Hegel. Fazem parte de uma mesma totalidade, são dois lados de uma mesma moeda. Esse é o pensamento de Hegel, né, quando ele afirma, nos princípios da filosofia do direito, né, no parágrafo 4, né, que o teórico está essencialmente incluído no prático, né. Isto se dirige, né, é uma citação de Hegel, né, o teórico está essencialmente incluído no prático. Isto se dirige contra a representação, né, de que ambos estão separados, pois não se pode ter vontade sem inteligência. Inversamente, a vontade contém em si o teórico. A vontade se determina, e esta determinação é, em primeiro lugar, algo interno. O que quero me represento é objeto para mim, né? O conteúdo do pensamento recebe, por certo, a forma de algo existente. Porém, este conteúdo é algo mediado, posto por nossa atividade. Estas diferenças são, portanto, inseparáveis. E em toda atividade, tanto do pensamento como do querer, né, da vontade, se encontram ambos os momentos. Isso aí foi uma citação do Hegel, né, o parágrafo 4, dos princípios da filosofia do direito, né. Então, a liberdade, no caso em Hegel, ela inclui o teórico e o prático, e não apenas o prático, como por vezes é tematizada, né? Além disso, como veremos a seguir, ela possui modos diferentes de determinação. Inicialmente é abstrata e indeterminada, né? A vontade é livre porque está consigo mesma na forma do puro pensamento, isto é, não possui nenhuma determinação particular, né, que a diferencie de sua universalidade abstrata. Nesta universalidade abstrata, a vontade não está determinada por alteridade alguma, por objeto exterior algum, mas se permanece enclausurada na abstração do pensamento, não é realmente livre. Precisa, então, traduzir-se em realidade. O segundo momento, o da sua determinação, né, como mostra Hegel, se dá por meio da ação da vontade no plano da finitude. A vontade é determinada pela particularidade, vontade natural ou imediata e arbitrária, o que ele chama de livre-arbítrio, né? Para Hegel, se os momentos anteriores permanecem cindidos, a vontade não possui a sua verdadeira liberdade. Logo, a universalidade e particularidade só terão liberdade verdadeira como momentos de uma mesma unidade, a singularidade ou individualidade, o universal concreto ou a universalidade que é restaurada a partir da particularidade. Então, veja, seguindo o pensamento de Hegel, nos princípios da filosofia do direito, ele vai tratar, no primeiro momento aqui, do que ele chama de liberdade abstrata e indeterminada, né? Na forma do puro pensamento, né? É o indivíduo que pensa que é livre porque ele pensa, né? Ele cita até lá o exemplo, em algumas vezes na obra dele, do escravo, né? Marco Aurélio Epiteto, né? Você tem um senhor, outro escravo, e o escravo se considera livre porque pensa, né?
É claro que Hegel critica esse tipo de liberdade porque o fato do indivíduo pensar, nós somos livres, é claro, porque pensamos, né? Mas se você não tem exteriormente essas determinações que manifestem a sua liberdade, né? O indivíduo está preso na prisão e ele acha que ele é livre porque ele está livre no pensamento, então ele não é efetivamente livre, né? Como mostra Hegel. Então, veja, o que Hegel chama de liberdade abstrata indeterminada, os princípios da filosofia do direito, né? O pensamento é livre, né? Pode negar tudo que existe como objeto da vontade e transcender o hic et nunc, né? O aqui e o agora do mundo, permanecendo preso em si mesmo, ilimitado e absoluto, independente de todas as coisas. Essa vontade ou liberdade é a pura indeterminação, ou como diz melhor Hegel, né? É a pura reflexão do eu em si mesmo, no qual é dissolvida toda limitação, todo conteúdo determinado e dado, imediatamente presente, tenha como origem a natureza, as necessidades, os desejos, os instintos, ou qualquer outra instância. É a infinitude ilimitada da absoluta abstração ou universalidade, o pensamento puro de si mesmo, né? Aí você tem lá os hindus, tem povos, né, os budistas, né, que o indivíduo pensa que é livre porque ao estar no pensamento, né, ou filosofias antigas, como a gente falou aqui, né, que pensam pelo fato do indivíduo pensar e o pensamento é livre, ele é efetivamente livre, né? Hegel vai mostrar que isso, essa forma unilateral de pensar a vontade livre, né, a consciência ou a liberdade humana, ela é limitada e errada, né? Essa forma de achar que é livre dessa forma. Então, a liberdade, apesar de ser relativamente livre. Então, como o pensamento hegeliano, Aufheben, né, a ideia de dialética, né, é de você negar e, ao mesmo tempo, elevar, né, a um nível, né, Aufheben, né, suprassumir esse conceito, né, fica a ideia de liberdade enquanto pensamento como algo, né, que a gente não descarta, mas que precisa se efetivar, né, se determinando na realidade. Então, a liberdade da vontade, enquanto puro pensamento de si mesmo, ou pura indeterminação, é apenas uma vontade pura, idêntica ao próprio pensamento, e com infinitas possibilidades de manifestação objetiva. A pura vontade é a pura liberdade que carece de determinação e, portanto, de conteúdo. A liberdade da vontade, segundo essa determinação, não passa para Hegel de liberdade do vazio, liberdade negativa ou liberdade do entendimento. Liberdade é aqui uma palavra vazia de conteúdo, é poder negar toda positividade, toda limitação, tudo que é imposto à vontade. É não ter fronteiras nem limites, nada que é acorrente a alguma determinação. É essa liberdade uma indeterminação abstrata, incapaz de perceber a totalidade de relações da vontade, porque isola a vontade do pensamento que a acompanha. Como lembra Hegel, tomar essa forma de liberdade como a mais essencial e elevada, como fazem os hindus, que desprezam a finitude e a diferença, perdendo-se e confundindo-se com a pura contemplação e indiferença, é muito perigoso. Qualquer instituição e ordem estabelecidas são vistas por ela como perigosas e contrárias à igualdade e universalidade abstrata. Sua expressão prática é nada mais que o fanatismo da demolição, já que só aparece para si como vontade do nada, ou seja, de negação de tudo que é positivo ou determinado de toda particularidade. O caso da Revolução Francesa, quando Robespierre, lendo Foucault e tentando, inclusive, criar uma nova ordem do nada, e não, como critica Hegel e afirma, e não melhorando, reformando a ordem existente, né?
então, você tem aí a pura destruição, né, como ele coloca, né, porque essa liberdade, ela quer, né, construir um tipo de sociedade ou de realidade, né, que é a pura expressão desse pensamento, né, e ela não leva em conta as determinações já existentes. Então, acaba descambando num terrorismo, né, como ele coloca. A Revolução Francesa, ela cortou mais cabeças, né, do que se cortava cebolas, né. Então, ele critica essa forma de ação, né, dos revolucionários. Apesar de que o pensamento hegeliano, eu vejo dessa forma, como muitos teóricos, é um pensamento que considera essencial a todo o desenvolvimento revolucionário e pós-revolucionário, né? A Revolução Francesa, para Hegel, foi um momento importante na história da humanidade, né? Então, veja, observem aqui, né, os perigos da dissociação, né, entre pensamento e realidade, teórico e prático, né, como mostra Hegel, né? Em qualquer atividade, segundo ele, devem estar ambos os momentos, né? Enquanto pura teoria, a vontade é apenas uma representação abstrata, não admitindo conteúdo ou determinação precisos. E já que não estabelece uma relação dialética entre pensamento e realidade, quando se transpõe na objetividade, é somente a fúria destruidora, o isolamento e a incapacidade de pensar de modo determinado desembocam na autossuficiência e intolerância diante da diferença e finitude. A homogeneização quer esta vontade, a homogeneização que quer essa vontade, né, não suporta resistências ou contradições. Logo, tais diferenças devem ser eliminadas, né, como a gente colocou aqui. Então, a vontade indeterminada só quer o universal abstrato, ou melhor, ela não quer coisa alguma. Por isso, nem sequer uma vontade, já que o querer se manifesta por meio da determinação da vontade por algo. Para se determinar, a vontade precisa querer algo, né? A vontade só existe quando se determina, ou seja, se dá um conteúdo e um objeto. Essa determinação é um limite e uma negação da vontade abstrata e indeterminada. Desse modo, o eu se individualiza, se torna finito. Esse eu finito relaciona-se com as coisas particulares, submetendo-as, assim, às contingências da realidade. A liberdade determinada pela particularidade, por não estar em relação com a universalidade concreta, que, como veremos a seguir, é uma universalidade posta, ou seja, resultante da ação livre dos indivíduos reunidos em comunidade, né, é uma outra forma de unilateralidade que o entendimento comumente quer denominar de liberdade, mas que para Hegel é apenas um momento também, né, como a liberdade compreendida da forma anterior, é apenas um momento também incompleto, denominado por Hegel de livre-arbítrio, né? O momento anterior é uma negação em frente a este momento, e vice-versa. A liberdade é representada desse modo, né, como um outro modo da vontade, abstraído do todo, do processo, da sua constituição enquanto vontade verdadeiramente livre. O conceito de liberdade é dialético, e não tem a ver com momentos incompletos, abstraídos da fluidez e processualidade do todo. A verdadeira liberdade da vontade supera e integra em si os momentos anteriores, ou seja, aquele momento da universalidade e o momento seguinte, que nós vamos tratar a partir de agora, da particularidade, né? Ela é a unidade do puro pensamento de si e de sua determinação no finito. A vontade, segundo Hegel, ela é livre quando se determina, torna-se finita, limitada, né? Mas, ao mesmo tempo, permanece na identidade do pensamento, ou seja, na universalidade. Desse modo, une-se consigo mesma na determinação. A vontade torna-se concreta, é realmente livre, somente quando é capaz de se determinar e de regressar a si por via da atividade da reflexão. Por meio dessa mediação, permanece em consonância com o universal.
Os dois momentos anteriores, a pura indeterminação do pensamento e a determinação da vontade pela particularidade, né, que nós vamos tratar agora, quando cindidos, pertencem ao entendimento. São abstraídos do todo, e como abstratos são inefetivos em sua unilateralidade. Apenas quando a vontade é universal, é livre. No entanto, ela não é algo, citando Hegel, né, não é algo concluído e universal antes de sua determinação e da superação e idealidade dessa determinação. Mas só é vontade como essa atividade que se media e como retorno a si mesmo. Então, os momentos anteriores, segundo Hegel, devem ser superados no processo que se refere à sua unilateralidade e se constitui como momentos de um mesmo processo. Desse modo, se constitui a vontade verdadeiramente livre, a singularidade ou a individualidade. A vontade que é verdadeiramente livre, como já dissemos, não se identifica de modo unilateral nem com a pura indeterminação do pensamento, vontade abstrata, a vontade que se abstrai de todo e qualquer conteúdo, nem com o arbítrio do querer subjetivo, a vontade de algo, né? Quando estes momentos permanecem cindidos, a liberdade da vontade é apenas uma disposição unilateral, uma possibilidade. A verdadeira liberdade encontra-se na totalidade. É não tomar a abstração como a verdade, mas apenas como um momento do processo de sua constituição. Então, veja, Hegel, ele considera o método dele, seria chamado de dialética, né, dialética, como algo fluido, né? O todo, a totalidade, ele jamais pode ser cindido, né? Quando ocorre essa cisão, ele chama de entendimento, né? Ele chama o pensamento kantiano de entendimento, a forma de compreensão kantiana de liberdade de entendimento, e chama a forma também liberal de conceber a liberdade como entendimento, né? Por quê? Porque enquanto um momento ele considera a pura abstração do pensamento, né, desse sujeito, né, que se abstrai da realidade, né, e se concebe a si uma forma de liberdade a partir de um universal que é abstrato, como é o caso do imperativo categórico, ou quando o indivíduo, né, liberal considera ser livre porque ele se determina enquanto proprietário, né, como alguém que se determina, né, como individualidade e é livre porque é proprietário, ele acha esses dois momentos como cindidos do processo do todo da liberdade do espírito objetivo, né? São momentos unilaterais, porque o indivíduo, ele precisa construir um mundo onde as normas, as leis, o espírito objetivo, as produções objetivas do espírito, né, do sujeito, dos sujeitos, dos indivíduos que vivem, né, nessa sociedade, nesse mundo que ele cria, sejam a expressão da sua liberdade. Para ser a expressão da sua liberdade, ela precisa construir instituições, normas e leis que levem em conta, né, um direito, uma economia, uma política, né, uma moralidade. Tudo isso é o que Hegel chama de direito, né? Ele não considera só o direito abstrato, né, como direito, o direito dos juristas, né? Essa abstração, esse formalismo da norma. O direito, né, é toda a produção objetiva das subjetividades do espírito subjetivo, né, que manifestam a liberdade do ser humano do ponto de vista institucional, social, concreto, nos costumes e na sociedade onde ele vive, criando instituições que possam possibilitar essa liberdade, ok? Então, vamos partir para a análise agora dessa segunda forma de liberdade compreendida e analisada aqui por Hegel, que é a liberdade determinada pela particularidade, né? Nós analisamos a liberdade, né, enquanto algo que é abstrato, né, e indeterminado, no primeiro momento, e agora nós vamos analisar a liberdade, seguindo Hegel, né, na introdução da filosofia do direito, enquanto
algo determinado pela particularidade. Então, veremos a seguir, né, que a subjetividade abstrata ou liberdade negativa, né, essa negatividade do pensamento, né, quando decide por se determinar, manifesta-se como um momento inicial do processo de realização da liberdade, já que penetrando por meio da reflexão no conteúdo do instintivo da vontade natural, eleva-o pela educação, Bildung, à universalidade formal, pré-requisito da verdadeira universalidade do universo racional e concreto. A vontade determinada é inicialmente uma vontade natural, presa à satisfação imediata do meramente instintivo. Nós vimos isso, esse processo de análise de uma vontade determinada, de uma subjetividade ou de uma consciência que está presa à satisfação imediata do meramente instintivo, lá na fenomenologia do espírito, quando estudamos a questão do desejo, né, da consciência, né? Mas aqui, a vontade determinada inicialmente por essa vontade natural, presa a essa satisfação imediata do meramente instintivo, é só um momento inicial de realização da vontade ou da liberdade humana, porque precisa ser superado. É o momento do desejo pelo momento da Bildung, da formação do indivíduo, da disciplina pelo trabalho, né, até desenvolver uma verdadeira forma de liberdade do ponto de vista social, do ponto de vista humano, no espírito objetivo, né, nas instituições objetivas, né, do espírito. Então, desse modo, não tem verdade nem concretude a sua liberdade. É apenas possibilidade, né, enquanto vontade determinada só pelos desejos imediatos, né, de forma puramente instintiva, né? Ela é apenas possibilidade, né? Não tem verdade nem concretude essa liberdade. Para que a vontade ela se realize, é mister que se dê um conteúdo que seja idêntico a ela, né? Sendo potencialmente livre, porque está consigo mesma na universalidade do eu, do pensamento, ela deve querer essa liberdade produzindo-a por meio do cultivo interior e exterior, ou seja, produzindo uma realidade que seja a expressão dessa liberdade, que é a expressão do sujeito, do pensamento, né, da vontade que é livre, né, internamente, mas precisa também ser livre externamente. Então, a vontade que se determina por instintos, desejos e inclinações imediatas ou naturais, encontra sua realização apenas na satisfação dessas necessidades. A vontade é livre, segundo essa representação, quando satisfaz seus instintos imediatos, como eu citei lá a questão do desejo, né, na dialética do senhor e do escravo. Por outro lado, a vontade que é verdadeiramente livre, ela não se limita a obedecer aos instintos ou paixões naturais. Mesmo os impulsos e tendências naturais que encontra em si, para que se convertam em conteúdo próprio da sua vontade, é mister que o querer os faça seu, né? Aí eu cito Hegel aqui, né, o parágrafo, né, 11 dos princípios da filosofia do direito, onde ele diz o seguinte: instintos, desejos e inclinações também tem um animal, né, porém não tem vontade, né, porque a vontade, segundo Hegel, é algo humano, né, é a expressão da consciência, a expressão do pensamento humano, né. Então, instintos, desejos e inclinações também tem um animal, porém não tem vontade e deve obedecer ao instinto se nada exterior o impede, né, no caso o animal, né. O homem, por outro lado, enquanto totalmente indeterminado, está por acima ou por cima dos instintos e os pode determinar e pôr como seus. O instinto está na natureza, porém que eu ponha neste eu depende da minha vontade, que não pode, portanto, alegar que está na natureza. O homem pode se determinar pelo instinto, agir de forma instintiva, né, ter determinados desejos, mas ele também pode sublimar isso, né? Ele pode agir dessa forma se ele quiser, porque ele tem consciência, né? Ele é capaz de limitar o seu desejo, né? Ele é capaz de superar o desejo, né? Ele querendo, porque ele é capaz. O animal não.
ele está ali, ele vê uma presa, não importa, né, se é um outro ser vivo, ele vai lá dar um bote e come, porque está com fome, né? Pode ser até o seu dono, se passar, deixar ele morrendo lá de fome, né, e não der mais comida, prenda lá o dono com ele, para ver se ele não devora, né, se ele for muito feroz e mais forte, né. Então, o ser humano não, ele é capaz de agir racionalmente, ele é capaz de barrar esse instinto que o animal, né, porque não tem consciência, não tem pensamento, não é capaz de fazer, né. Então, a vontade indeterminada torna-se vontade real, né, entre aspas, usando o termo de Hegel, somente quando se decide por algo determinado, né. Quando ela se decide por um conteúdo determinado, essa vontade indeterminada do pensamento, ela se determina, né. Então, a gente vai ver que no processo de determinação dessa vontade, justamente Hegel vai pegar o direito abstrato como um primeiro momento de determinação dessa vontade, lá mais adiante, né, nos princípios da filosofia do direito, aqui após a introdução, né, porque é justamente o momento que o pensamento se determina no real, delimita lá um espaço que é seu, diz, aqui é minha propriedade, tomei posse, e isso aqui é meu. Então, é a partir desse momento que começa, segundo Hegel, o processo dialético de desenvolvimento da liberdade humana. Ele primeiro precisa tomar posse de algo para dizer que é seu, ter uma propriedade, né? E nesse espaço interno, né, o externo, onde ele desenvolve a sua liberdade e tem privacidade para isso, né? Ele, proprietário, precisa também elevar-se a um nível de universalidade depois, né, de moralidade, né, que ele chama depois de entendimento, né, e ao nível ético, né, das leis, dos costumes que precisam ser postos ou que estão lá e que a liberdade para ser livre, a vontade para ser livre, precisa se determinar segundo esse conteúdo dado pelo espírito humano, né, pela consciência humana, pelas consciências humanas, né, que deve ser a expressão do pensamento, da sua liberdade, que são leis e costumes e normas e instituições postas por ele, que representam o seu próprio pensamento, que pôs no mundo objetivo, externamente, né, como algo seu, né. Mas aqui, na nossa análise dialética, né, dessa vontade vontade que é livre, né, tentando analisar a forma como Hegel concebe a liberdade, né, ao analisar essas formas diferentes de compreender a liberdade, né. Então, nesse momento determinado da vontade livre, nesse primeiro momento, né, a vontade, ela se determina, né, a vontade é real, né, diz Hegel, é a vontade de um indivíduo que toma uma decisão por um determinado conteúdo, né, e desse modo ele nega a indiferença e a indeterminação, né, ou seja, ele sai da sua neutralidade do puro pensamento, né. A vontade, ela se determina ao se decidir por um conteúdo finito, e desse modo impõe um limite para a sua liberdade abstrata. A vontade, enquanto puro pensamento, é potencialmente livre, né. O conteúdo escolhido pela vontade livre deve coincidir com a liberdade da vontade, que enquanto pensar é apenas potência, né? Usando o termo usado por Hegel, empregado por Hegel, né? Então, para a vontade natural ou imediata, o seu conteúdo ainda não é conteúdo e obra da sua liberdade, diz Hegel, né? Porque é um conteúdo determinado, mais finito, né? Que pode ser destruído, né? Se não existissem as leis, as normas da eticidade ou do espírito objetivo do Estado, o indivíduo, porque adquiriu uma posse, imaginemos lá o Estado de natureza robesiano, né? Sem leis ou sem... Ele pode ser destruído. Não é porque eu tenho uma posse, não é porque eu tenho uma propriedade, né, agora, né, eu tomei posse, tenho uma propriedade, que eu sou livre. Pode ser livre, estando num estado que mantenha, que preserve, que conserve essa sua liberdade. Lembrando que o Estado hegeliano não é o Estado do entendimento que ele chama, né, o Estado liberal, que é só para manter a ordem e a segurança. Não. Isso aí ele chama de Estado exterior do entendimento,
porque o Estado é mais, né? Ele precisa possibilitar a felicidade dos indivíduos, né? Ele precisa realizar a liberdade de uma forma efetiva, né? E não só na forma como o Estado liberal pensa, como nós vamos ver nas análises posteriores, né, da obra de Hegel. Então, para a vontade natural ou imediata, o seu conteúdo ainda não é conteúdo e obra da sua liberdade, como diz Hegel. A vontade imediata deve elevar-se à universalidade do pensamento por meio da Bildung, da educação, né, da formação, do trabalho, né, e se dá fins universais na sua imanência. Porque a sua realização só se dá, como veremos, ao nível da universalidade concreta, né? É tornar concretamente, né, no mundo objetivo, né, esse universal da consciência determinado, né, do pensamento. Manifestar a liberdade do pensamento nas obras e criações da vontade, né, que é livre, da consciência, do eu, ou do nós, como diz Hegel, né? O espírito objetivo, a Sittlichkeit, né? O mundo ético, né? Então, a realização efetiva da vontade, segundo Hegel, passa pelo terreno da limitação do que é meramente imediato e natural, né? Por liberdade, não se pode conceber apenas a satisfação das necessidades imediatas ou naturais, né? A liberdade é uma determinação da vontade particular pela universalidade, e não a mera satisfação das necessidades imediatas da particularidade. Apenas o animal permanece preso à imediatez da determinação de sua vontade, dominado pelos instintos. A vontade, que é humana, requer uma determinação mais acabada para realizar sua liberdade. Enquanto forma universal, né, enquanto puro pensamento, a vontade pode seguir qualquer conteúdo que reconhecer como seu, já que não se encontra presa ao puramente natural ou instintivo. Enquanto eu universal, né, enquanto consciência, a vontade é pura possibilidade de se decidir por qualquer conteúdo. Então, citando agora Hegel, né, o parágrafo 14 dos princípios da filosofia do direito, ele diz o seguinte, vejam, a vontade finita, enquanto eu infinito, que só a respeito de sua forma se reflete em si e está consigo mesmo, se encontra por cima do conteúdo dos diferentes instintos e de sua realização e satisfação. Porém, ao mesmo tempo, por ser só formalmente infinita, permanece ligada a este conteúdo, enquanto é uma determinação de sua natureza e de sua realidade exterior, ainda que sempre de maneira indeterminada, ou seja, não há este ou aquele conteúdo particular. Este conteúdo é, portanto, para a reflexão do eu sobre si, só um possível, que pode ser ou não meu, enquanto que o eu, por sua parte, é a possibilidade de determinar-se por um outro destes conteúdos, ou seja, de eleger entre estas determinações que, desde esta perspectiva, são para ele exteriores, né? Então, qualquer conteúdo escolhido de modo aleatório pela vontade será insuficiente, né? Já que a particularidade do conteúdo nunca condiz com a forma do eu, né? Ou seja, não é adequada à universalidade da vontade formal. A vontade fica, portanto, disponível para passar de um conteúdo a outro, e desse modo se considera absolutamente livre, né? Já que tem todos os conteúdos por meramente possíveis. A limitação e insuficiência de realização da liberdade como vontade naturalmente determinada levou ao surgimento do que Hegel chama de Willkür, né, em alemão, né, de livre-arbítrio, né, como momento de superação dessa imediaticidade, né. O arbítrio, o livre-arbítrio, é, porém, uma liberdade contraditória, né, segundo Hegel, né, já que tem seus conteúdos como simplesmente possíveis, podendo escolher qualquer um, né, devido ser a vontade uma potencialidade inesgotável, que não perde sua neutralidade frente à coisa determinada, né. A decisão quanto ao conteúdo escolhido é casual e descansa sobre o pressuposto de que se pode querer tudo, fazer o que se quer, o que se quiser, né. Querer, enquanto reflexão vazia da vontade sobre si mesma,
quando levado às últimas consequências, só descamba na contraditoriedade, né? Eu posso querer qualquer coisa, querer isso, querer aquilo, né? Querer ligar o som de madrugada no apartamento, num domingo à noite, de madrugada, né? Querer ultrapassar um sinal vermelho, querer fazer qualquer coisa, né? E podes quebrar a cara, né? Porque se ela não respeita normas universais, concretas, postas pelo nós, né, do espírito objetivo, né? Então ela é contraditória, né? Ela acaba quebrando a cara, né? Então a reflexão, outro parágrafo 15, né, dos princípios da filosofia do direito, que é que Hegel diz, né? Ele diz o seguinte, abrindo aspas: a reflexão, a unidade e universalidade formal da autoconsciência, né, e a certeza abstrata que tem a vontade de sua liberdade, né, não é ainda a verdade desta última, porque, todavia, não tem a si mesma como objeto e fim, né? O lado subjetivo é, todavia, distinto do objetivo, né? Eu quero uma coisa, mas vai contra o espírito objetivo, contra as normas. Eu quero porque eu acho que eu sou livre fazendo tudo o que eu quero, né? Essa liberdade, diz Hegel, não é verdadeira. O indivíduo, ele pode ser livre assim, mas ele pode ser livre seguindo apenas, se ele seguir as leis, as determinações, os costumes do nós, né, do espírito objetivo, né? Então, o conteúdo desta autodeterminação segue sendo, portanto, finito, né? O arbítrio não é a vontade em sua verdade, mas, pelo contrário, a vontade como contradição. A vontade em sua verdade é a vontade que quer o nós, que, no caso, ela pôs enquanto espírito objetivo, né? Que ela objetivou enquanto vontade livre, né? Juntamente com outras vontades livres, né? O arbítrio, aí fechou aspas, né? O arbítrio escolhe o conteúdo pelo qual deve se determinar, não porque este é racional, né? Mas não porque guarda uma relação com a forma universal da vontade, mas simplesmente porque o conteúdo é da sua preferência, livre-arbítrio. Eu escolho porque eu quero, porque eu acho que eu sou livre escolhendo o que eu quero, né? A escolha resulta, portanto, da decisão contingente do arbítrio, que tanto pode querer como não querer o conteúdo escolhido. Uma liberdade assim considerada não tem efetividade, é apenas a liberdade ilusória de quem acha que pode fazer tudo o que quer, né? Aí vem uma outra citação de Hegel, né? O parágrafo 15, né? O homem, citando Hegel, o homem comum se crê livre quando se lhe permite atuar arbitrariamente, né? Ah, eu faço o que eu quero, eu sou livre, né? Mas no arbítrio, né, diz Hegel, radica precisamente sua falta de liberdade. Quando quero o racional, não atuo como um indivíduo particular, mas segundo o conceito do ético. Eu faço o que é ético, né? Em uma ação ética, não me faço valer eu mesmo, mas a coisa, né? A coisa, né? Ou seja, as determinações objetivas do espírito, né? A afirmação exclusiva, aí fecha aspas, né? A afirmação exclusiva da particularidade do indivíduo, né? Ela não coincide com o que Hegel denomina de liberdade, né? O livre-arbítrio, ele não é considerado liberdade no sentido hegeliano, né? A liberdade, ela carece de efetivação objetiva, não se atém meramente aos impulsos eventuais. A vontade livre não se limita aos conteúdos da esfera impulsiva apetitiva, né? O livre-arbítrio precisa ascender ao nível da racionalidade, né? O conteúdo da vontade, para isso, deve provir do pensamento. Não é algo que eu quero simplesmente, quero essa propriedade, quero esse carro, quero isso, quero aquilo, né? Porque é do meu interesse, né? Porque eu desejo, uma vontade arbitrária. Não, ele deve querer aquilo que todos querem, aquilo que é o ético,
né, o respeito às leis, às normas. Só assim, só se conduzido dessa forma, né, é que Hegel considera que o indivíduo é livre, porque ele está agindo eticamente. Se ele age eticamente, se ele age segundo as normas, os valores, ele realmente está agindo de uma forma livre, né? Ele pode ser considerado um indivíduo que age racionalmente, né? Isso aqui vai contra a ideia de imperativo kantiano, né? Que se age e é livre porque segue uma lei, uma norma universal que se dá racional, mas não são as leis do Estado, as leis dos costumes, como Hegel está colocando aqui, né? Se as leis costumeiras ou de um determinado Estado, elas são irracionais, elas precisam ser racionalizadas, né? Porque Hegel leva em conta a subjetividade, a racionalidade e toda a ética kantiana como importante, né? Mas ela deve ser determinada objetivamente, enquanto costumes, né? Para que os indivíduos sigam, né, objetivamente aquilo que lhes são dados e de uma forma autônoma, porque são eles que se veem como construtores daquela ordem, né, daquele espírito objetivado, né? Então, o conteúdo da vontade deve provir do pensamento, né, que também é livre. Somente assim é que a forma reflexiva infinita corresponde com o conteúdo da vontade. A vontade livre deve se determinar na sua imanência, segundo a universalidade do pensamento, né? E não mais pelos impulsos, apetites ou arbítrio. A vontade carece de um conteúdo objetivo, racional, para lhe dar estabilidade, né, e sustentação. O livre-arbítrio não encontra nunca a sua realização, porque o conteúdo por ele eleito é sempre finito e não condiz com a forma universal da vontade. Lembre, né, que o livre-arbítrio é desejo. O desejo, ele nunca se satisfaz. É diferente de uma vontade que age eticamente, né, que respeita o outro, a outra consciência, como uma consciência igual a ela, né? E que ela deve se reconhecer livre e reconhecer aquela consciência também como livre, né? Então, mesmo que escolha outro e outro conteúdo e assim definitivamente, né? Esta repetição não supera sua imperfeição e finitude, né? No caso do arbítrio. Ao tomar os impulsos naturais como se fossem fins e não meios, ou motivações para a realização da sua liberdade, a vontade não supera o conteúdo natural em conteúdo pensado, mas decreta, uma vez mais, a cisão entre conteúdo e forma, né? O conteúdo é sempre um conteúdo da minha apetência, do meu desejo, não é algo que o pensamento coloca, né? A forma é determinada na realidade como conteúdo, né? Os impulsos naturais, instintivos, as paixões não são eliminados em Hegel, né? Ele procura levá-los ao nível da racionalidade e objetividade, né? Em Kant, conteúdos, desejos, paixões têm que ser eliminados, né? O indivíduo tem que agir eticamente, eliminando, né, o que é da natureza, né? Porque agir eticamente é agir puramente racionalmente, né? De forma puramente racional, né? Na forma do imperativo categórico, né? A liberdade, ela, segundo Hegel, ela não se efetiva, aí vai contra Kant, né? Ela não se efetiva sem a realização das paixões. Mas, no entanto, estas não devem ser tomadas como se fossem fins em si mesmos, na sua naturalidade e imediaticidade. Devem ser transformadas por meio da negatividade do eu, né? O instinto é a força primária e propulsora, né, que move a vontade, né? O desejo, né, move a vontade, mas precisa passar por um processo de educação, né, de Bildung. Mesmo as grandes realizações e feitos da humanidade procedem do instinto e da paixão. Essa vitalidade natural, embora subordinada pela razão, é conditio sine qua non, né? É uma condição essencial, né, de realização da vontade. Basta que a estes elementos sejam dadas a sua destinação ética e racional, né?
A vontade, ela é autorreflexiva e dispõe do poder sobre a força natural dos instintos. O entendimento não se contenta com o momentâneo e imediato, por isso se coloca num patamar superior, né, à mera inclinação e apetência da vontade natural. A reflexividade ou possibilidade de se abstrair ou desvincular-se de qualquer conteúdo é uma característica da vontade humana, né? Os instintos, por si só, se molestam, exigindo a sua satisfação imediata. Cabe ao eu, enquanto reflexividade, né, calcular a maneira de satisfação dos instintos, né? Com isso, se inicia o processo de transformação do conteúdo imediato, finito, até acordá-lo com a forma universal do pensamento. O instinto, por si só, não estabelece o modo de sua realização, de sua satisfação, né? A vontade, ao refletir sobre eles, escolhe e calcula o modo de sua realização. O conteúdo da vontade arbitrária é o finito incontingente, e na sucessão de escolhas nunca se satisfaz. Mesmo que procure renunciar a alguns impulsos para satisfazer outro, sacrificando certos instintos, não soluciona o problema, né? Enquanto pensar e querer estiverem separados, não há realização da vontade humana, né, de uma forma ética, de uma forma verdadeira, enquanto ser humano livre dentro de uma comunidade, de uma sociedade que também pode ser livre, né? Por quê? Porque a vontade só encontra sua liberdade quando o seu querer condiz com a universalidade do pensamento. E a universalidade do pensamento, né, cada consciência, cada ser quer ser livre e quer que as normas, as instituições sociais respeitem essa liberdade, efetivamente, no mundo, né? Então, o livre-arbítrio, ele só conduz a paradoxos quando é utilizado como critério de valoração. Considera os conteúdos naturais tanto como dotes como obstáculos para a liberdade, né? Aí, citando Hegel, né, o parágrafo 18, ele diz: enquanto imanentes e, portanto, positivas, as determinações da vontade imediata são boas. Nesse sentido, se diz que o homem é, por natureza, bom. Porém, na medida em que são determinações naturais e, portanto, o negativo e opostas à liberdade e ao conceito de espírito, deve eliminar, né? Se deve eliminar, né? Neste segundo sentido, se diz que o homem é, por natureza, mau, né? O que decide a favor de qualquer destes dois pontos de vista é igualmente o arbítrio subjetivo. Diante das paixões, aí, fecha aspas, né? Diante das opiniões sobre a natureza humana, como também da exigência de purificação dos instintos, a vontade adota uma política de sistematização do seu conteúdo natural. Procura, então, privá-lo de sua determinação dada e livrá-lo do que tem de subjetivo e contingente. A exigência de que os instintos sejam convertidos no sistema de determinação racional da vontade coincide com o programa da filosofia do direito, né? Converter os instintos no sistema de determinação racional da vontade, né? Esse proceder sistemático da vontade representa uma superação em relação à vontade puramente arbitrária, mesmo que o conteúdo instintivo seja ainda seu conteúdo determinante, né? Ao se referir aos instintos, a reflexão purifica-os de sua crueza e barbárie, eleva-os a uma universalidade formal, transformando-os numa totalidade de satisfação, a felicidade. Este poder de transformação do natural pela cultura suprassume, né, o verbo em alemão de Hegel utiliza, aufgehoben, né, este poder de transformação natural pela cultura suprassume o instintivo e imediato num sistema racional de instintos, né. Você tem, por exemplo, dentro da sociedade civil, o sistema das necessidades, né, o trabalho, né, os indivíduos trabalhando na economia, né, capitalista, né. Então, é um sistema racional de instintos, né, de uma forma humana, dentro de um sistema ético, né.
Então, pela cultura, a individualidade e ético no sentido hegeliano, né? Porque a sociedade, mesmo como ele coloca a sociedade civil, é um momento de ruptura ética, né? Que é o momento do individualismo, né? Cada um querendo satisfazer o seu interesse, né? Mas veja, pela cultura, a individualidade e naturalidade da vontade se eleva através da necessidade natural e do arbitrário das necessidades à liberdade formal e à universalidade formal do saber e querer. É o processo pelo qual se cultiva a subjetividade em sua particularidade, né? Ao penetrar no reino das necessidades naturais, né, a vontade supera-as pela reflexão e conquista sua existência objetiva, né? O mundo do trabalho, da Bildung, da educação, é esse momento de superação, né? Das necessidades naturais pela reflexão, né? Diferente do animal, que precisa satisfazer sua necessidade natural imediata sem nunca racionalizar, né? Só instintivamente e imediatamente. O homem não, cria um reino de necessidades naturais, né? Um mundo do trabalho, né? No qual ele satisfaz, né? Todo mundo trabalha e essa satisfação satisfaz a todos, né? Através do consumo, né? E há leis para organizar a produtividade, né, e o próprio trabalho, né, em sociedade, né? Então, o imediato é desse modo elaborado e transformado, recebendo a forma da racionalidade de que é capaz a vontade, ou seja, a forma da universalidade, a intelectualidade. O conteúdo dessa universalidade é o gozo geral, mas reside ainda na subjetividade e no sentimento de cada indivíduo, individualidade que deseja a felicidade. A satisfação dos instintos passa pela mediação da universalidade. Mas o fim universal é, no entanto, algo particular, né? A vontade que deseja a felicidade não encontra ainda uma verdadeira unidade do conteúdo e da forma. Nessa última posição da vontade natural, a vontade que quer a felicidade, né, predomina ainda os elementos naturais e subjetivos, né? A vontade que é a total satisfação dos desejos, impulsos e apetites do indivíduo singular, o seu permanente contentamento subjetivo, né? É o momento da sociedade civil, né, quando o indivíduo, pelo trabalho, cada um querendo satisfazer da forma como quer, né? Mas esse tipo de estado, que ele chama de estado do entendimento, né, o momento exterior da comunidade, da sociedade civil, né, ele ainda não é um momento da liberdade, no sentido hegeliano, né, porque o indivíduo aí está lutando pela sua liberdade de uma forma puramente, né, individualista, né. Então, a vontade, enquanto absoluta negatividade da subjetividade abstrata, é o elemento que penetra por meio da reflexão no conteúdo instintivo e impulsivo da vontade e eleva sua naturalidade à liberdade formal e universalidade formal. Essa elevação, como dissemos, se dá pelo cultivo da subjetividade. Ou seja, a educação ou formação, a Bildung, converte a subjetividade universal vazia em uma subjetividade desenvolvida, cultivada, privando-se da crueza e barbárie do conteúdo instintivo da vontade, natural, e libertando-se da dependência da própria subjetividade arbitrária, o indivíduo abre-se pela cultura, né, pela Bildung, pela educação, né, através do conhecimento, né, ele se abre às possibilidades universais do pensamento e da vontade. Os instintos são educados pela reflexão e negatividade da vontade que se cultiva, né? A vontade autorreflexiva não se contenta com a satisfação puramente arbitrária e particular, por isso introduz o cálculo na sua conduta para aumentar o seu prazer, né? O cálculo, a sociedade do trabalho, né? O cálculo, a riqueza, a forma de organização capitalista, né? Pensamento liberal, como pensa dessa forma também, né? A sociedade liberal, a sociedade do trabalho, né? Administra desse modo, né, a sua vida apetitiva para torná-la mais rentável, né? A escolha e decisão da vontade tomam como critério um fim único, um propósito geral.
o bem-estar geral ou felicidade, né? E muito embora seu conteúdo seja dado pela natureza, sua relação com ele é nova, né? A vontade deixa para trás sua relação imediata com os instintos e impulsos, e como vontade pensante, supõe agora atitudes e condutas universais. Administra racionalmente as relações entre os meios e os fins da conduta. Uma coisa é o indivíduo num estado de natureza, pelo desejo, destruindo, tomando conta da natureza, até destruindo outra consciência, escravizando, se for possível, né? Mas se apropriando e consumindo as coisas da natureza. Outra coisa, como um animal, outra coisa é essa administração racional, né? Com condutas universais que se dá na sociedade através da organização humana, né? Principalmente pelo capitalismo, né? Através do trabalho, né? Uma administração racional, né? Das relações impulsivas, instintos para satisfazer o desejo humano, né, pelo trabalho, né? É uma forma ética, digamos assim, ou seja, não é mais o momento da natureza, é o momento do que Hegel chama de Sittlichkeit, ou de eticidade, ou de espírito objetivo, né? Então, o fim que busca a vontade não coincide mais com nenhuma das suas satisfações limitadas, né? A vontade humana, né, quando ela, né, com essa totalização do seu conteúdo natural, a vontade direciona-se e procura um conteúdo que seja condizente com a universalidade de sua forma. Enquanto fins desejados pela vontade, a felicidade, né, e a satisfação geral são buscadas de modo racional, ou seja, pelo cultivo das forças naturais, né, pelo trabalho, né, aí o capitalismo e tal. A inteligência e o querer subjetivos e particularidades têm que se universalizar para poder servir a tais fins. Mesmo que pense e atue só visando a própria felicidade e contentamento, é mister a formação ou a educação de acordo com o meio mais universal, a sociedade política, né, no caso, onde impera o interesse universal, segundo Hegel. Ou seja, o momento que vamos analisar a partir de agora, que Hegel chama de liberdade determinada pela universalidade, ou liberdade concreta ou racional, é o momento propriamente, digamos assim, político, né? Porque só politicamente, né, só através da articulação da sua liberdade subjetiva com as leis, a ordem pública, né, a produção de um mundo que também seja a expressão desses interesses da liberdade subjetiva, do eu, né, que é livre, somente produzindo um mundo, né, que seja a expressão do seu pensamento, que também é livre, da sua liberdade, é que o indivíduo pode ser livre, né? Enquanto um ser só carente, que satisfaz os seus instintos, mesmo que seja de uma forma racional pelo trabalho, ou achando que é livre no puro pensamento, né, o indivíduo não é livre. Essa não é uma forma, né, de liberdade verdadeira. Então, a gente vai analisar a forma propriamente como Hegel compreende o que é liberdade, né? Veja, a vontade penetrada pelo pensamento retorna ao que era na sua origem, isto é, se reconverte novamente em inteligência, recuperando o pensamento após ter se traduzido em um mundo real. Ou seja, a vontade, o eu, se determina no mundo e reflete sobre o mundo, volta para si mesmo, né? Esse processo dialético, né, é o que Hegel vai mostrar que tanto o pensamento como a realidade, eles são produzidos dialeticamente, né? E a produção da vontade, da liberdade humana, ela tem que se expressar não na forma do puro pensamento e não ser aquela imediaticidade do consumo imediato, né, das coisas, né, na forma determinada, por exemplo, de uma posse ou de uma propriedade, mas enquanto uma produção do pensamento, né, e do mundo, né, enquanto algo inteligível, né, enquanto algo que expressa a liberdade humana, realmente.
Nesse mundo, a vontade está consigo mesmo, né? Do mesmo modo como se encontra na sua reflexão sobre si. Esse mundo é, enfim, a realização mais alta do princípio da vontade. A vontade realiza a liberdade quando ela mesma se dá seu próprio conteúdo, né? Esse conteúdo, portanto, não depende mais de algo dado, né? Algo dado lá que está externamente e que eu me aposto, né? Mas de um conteúdo posto, né? Pela própria vontade. É o mundo que é criado, que é transformado porque a vontade pôs esse conteúdo no mundo, né? Ele criou um mundo que é a expressão da sua vontade, né? Esse espírito objetivo. É a expressão dos espíritos subjetivos, da determinação do pensamento que é livre, do eu que é livre, do nós que é livre. A vontade quer positivamente a negatividade da sua liberdade universal, ou seja, que é o pensamento, né? Ela quer positivamente, né, essa liberdade. Ou seja, quer uma organização racional universal da liberdade, que é a liberdade numa comunidade livre, né? Para a vontade racional, não há discrepância entre conteúdo, né, que está lá fora, né, e que demonstra, e que é a manifestação da forma do pensamento. Então, não pode haver discrepância entre conteúdo e forma, né? A vontade racional é livre porque é inteligência, e seu conteúdo advém do próprio pensamento, né? A vontade verdadeiramente livre, diz Hegel, né, consiste em que aquilo que se quer, seu conteúdo, seja idêntico a ela, que a liberdade queira a liberdade, né? Está no parágrafo 21, né, no adendo ao parágrafo 21 dos princípios da filosofia do direito. Apenas a vontade que se pensa conhece sua essência, né? Pode se desprender da naturalidade e contingência do arbítrio e elevar-se à universalidade. Uma outra citação de Hegel aqui, né, o parágrafo 21, propriamente, ele diz: esta superação e elevação à universalidade é justamente o que se chama atividade do pensamento, a autoconsciência que eleva e purifica seu objeto, conteúdo e fim até esta unidade, o faz como um pensamento que se impõe na vontade. O escravo não conhece sua essência, sua infinitude, a liberdade. Não se sabe como essência, portanto, não se sabe, ou seja, não se pensa. Esta autoconsciência que se capta como essência por meio do pensamento e com isto se desprende do contingente e não verdadeiro, constitui o princípio do direito, da moralidade e da eticidade. Fecha aspas, né? A verdadeira liberdade da vontade, então, não existe mais apenas como disposição, né, como possibilidade. Seu objeto é agora ela mesma, ou seja, a existência do conceito, sua exterioridade objetiva. É o intrínseco mesmo, né, diz Hegel, no parágrafo 22, né? Se o pensamento do eu permanece preso em si mesmo, neutro e indeterminado, é mera possibilidade de realização da liberdade da vontade, né? Da mesma ilusão padece a vontade arbitrária. Ela é mera potência, pois realiza apenas o contingente. A realidade é cheia de contradições, e nem tudo o que o desejo arbitrário se representa pode ser efetivado, justamente por se tratar do desejo de uma vontade particular, finita, né? A liberdade efetiva é tanto pensamento, né, como forma, né, como existe enquanto objeto, como também existe enquanto objetividade para a consciência, ou seja, enquanto conteúdo, né? Só nesta liberdade está a vontade consigo mesma, né? Porque não se relaciona com nada que não seja ela mesma, com o qual desaparece toda a relação de dependência com algo outro. Ela é verdadeira, ou melhor, a verdade mesma, porque seu determinar-se consiste em ser em sua existência, ou seja, como oposta a si, o que é seu conceito, ou porque o conceito puro tem como seu fim e realidade a intuição de si mesmo.
A vontade só se manifesta e realiza sua liberdade ao traduzir-se em objetividade. O ser aí, Dasein, presente, né, o mundo humanizado pela ação da vontade, né, é criação sua, né? Nele, sempre retorna a si a pura forma do pensamento e nunca permanece presa ao meramente exterior e objetivo. Desse modo, a vontade se encontra presente no mundo e nele encontra a sua liberdade, sendo a vontade e liberdade pensante e determinada ao mesmo tempo, né? Ela se encontra consigo mesma neste mundo, porque nele sua liberdade se manifesta e se realiza, né? Mas, apesar da objetivação da liberdade ser um momento necessário, caso a vontade permaneça mergulhada totalmente na objetividade e exterioridade, ela é somente uma vontade dependente, infantil, uma vontade de escravo, né? A vontade escrava, ela é desprovida de vontade própria, ou seja, carece de liberdade subjetiva. Não se sabe ainda como livre, né? Por isso, é dirigida e manejada por uma autoridade estranha, e ainda não consumou o infinito retorno a si mesmo, né? Citando aí o adendo ao parágrafo 26, né, da filosofia do direito de Hegel, né? A natureza dialética da liberdade da vontade impede que esta se fixe, seja na indeterminação abstrata, seja presa à finitude, né? A vontade só se torna realmente livre, racional e objetiva com a realização de seu fim, né? Diz Hegel no parágrafo 26, né? A vontade, então, a vontade só realiza seu fim último e absoluto, né, segundo Hegel, né, que é o de ter a liberdade como objeto, quando este seu impulso absoluto se torna uma realidade imediata na forma de um sistema racional que expressa sua vontade livre, né? Essa determinação última e absoluta é a própria expressão e manifestação da vontade livre que é a vontade livre, né? Somente quando a vontade, que enquanto eu universal e potencialmente livre, que é a sua liberdade pensante positivada, né, na exterioridade do mundo, né, é que a vontade consegue superar a contradição entre subjetividade e objetividade, transladar seus fins, né, né, da subjetividade a esta, né, determinação, a objetividade, né, e ao mesmo tempo permanecer na objetividade, né, do mundo, né, no caso, consigo mesma, né, porque essa objetividade é uma produção da subjetividade, né, que é livre. Isso está lá no parágrafo 28, né, dos princípios da filosofia do direito, né. O direito, né, Recht, em Hegel, ou em alemão, desculpe, o direito é para Hegel, né, a existência da vontade que faz da sua liberdade uma positividade, uma realidade imediatamente presente, né. O que uma existência, aí citando Hegel, né, ele diz, o que uma existência seja existência da vontade livre, constitui o direito, né, ele diz isso lá no parágrafo 29, né, dos princípios da filosofia do direito, né. Nele, né, as determinações da vontade se encontram na forma de um sistema acabado, né, produzido pelo seu próprio movimento reflexivo, né. A vontade encontra-se, desse modo, no ser aí da exterioridade em forma de direito, ou seja, enquanto uma liberdade objetivada, né. É o direito da vontade que é livre, é o direito desse eu, né, que é objetivado, positivado em um mundo, né. A ausência do direito torna impossível a liberdade, né. O direito é para Hegel a própria existência da liberdade. A liberdade, como já foi dito, não pode ser confundida com o arbítrio, né. Segundo Hegel, Kant, na introdução à doutrina do direito, comete essa falha, né. Aí citando Hegel aqui, a crítica que ele faz a Kant, né, na introdução à doutrina do direito, né. Está lá no, deixa eu ver aqui, no parágrafo 29, né, ele faz essa crítica, ele diz o seguinte: a determinação kantiana, cujo momento central é a limitação de minha liberdade ou arbítrio de modo tal que possa coexistir
com o arbítrio de todos de acordo com a lei universal, contém só uma determinação negativa, a da limitação. Por outra parte, o que tem de positivo a lei racional universal, ou pelo menos assim chamada, ou seja, a concordância do arbítrio de um com o de outro, com o arbítrio de outro, desemboca na conhecida identidade formal e no princípio de não contradição. A definição citada contém a opinião muito difundida desde Rousseau, né? Aí, Carlos, para você, né? Segundo a qual o fundamento essencial e primeiro não é a vontade enquanto racional e existente em si e por si, senão enquanto vontade do indivíduo segundo seu próprio arbítrio, ou seja, que não é o espírito verdadeiro, senão enquanto indivíduo particular. Uma vez aceitado esse princípio, o racional só pode aparecer como uma limitação para essa liberdade, ou seja, não como racional imanente, senão como universalidade abstrata exterior. Né? Hegel critica tanto Kant como Rousseau, porque, embora coloquem a vontade livre como fundamento da moral e do direito, embora ambos procuram fundar, né, a existência social no consentimento arbitrário dos indivíduos atomizados, né? Ou seja, ele acha importante que eles coloquem a vontade livre como fundamento da moral e do direito, mas eles erram, né, segundo Hegel, ao fundar a existência social no consentimento arbitrário dos indivíduos atomizados, vocês lembram, na forma, né, de um contrato, né? O contratualismo é criticado por Hegel. Nós vamos ver isso muito bem mais adiante. Né? Desse modo, permanece insuperável a oposição entre a vontade particular e a vontade universal, ao aparecerem as contradições e conflitos sociais. Logo, o racional, ao aparecer apenas como limitação para a liberdade arbitrária, é posto apenas como uma universalidade abstrata e exterior, e não como universal concreto e orgânico. O direito, a lei ou conjunto de normas que regem as relações de sociedade não pode, né, segundo Hegel, ser visto apenas como uma limitação das vontades particulares ou do arbítrio, né? A lei geral de um povo, seu direito à Constituição, não é para Hegel a soma das vontades arbitrárias, mas a própria vontade dos indivíduos enquanto vontade particular elevada à racionalidade e universalidade. Nesse sentido, o meramente instintivo e arbitrário é eliminado, né? Sendo assim, a vontade só se torna livre e realizada quando cumprir as leis que ela mesma se dá, né? Essas leis racionais e, portanto, universais, não são vistas como uma limitação simplesmente, né, por Hegel. Nelas tem que estar a vontade expressa dos cidadãos. A lei é, desse modo, vista como um momento de superação das divergências entre os cidadãos. É a própria liberdade individual elevada ao nível da universalidade. A superação dialética das vontades particulares, que se dá através da orgânica representação política das corporações e estende, né, no interior da própria sociedade civil, mediando seus interesses, né, com os interesses do Estado, como nós vamos ver mais adiante, né, quando formos estudar a sociedade civil e Estado em Hegel, né, dentro do que ele chama de mundo ético, né, de Sittlichkeit. Então, é justamente porque o direito é a existência da vontade livre e autoconsciente que ele é, como afirma Hegel, algo sagrado. Ele diz isso lá no parágrafo 3, né? Não podendo se identificar apenas com o livre-arbítrio. Sendo o direito o conjunto de leis ou normas que regem as relações em sociedade, e, portanto, algo universal e obrigatório, cabe à vontade que é livre respeitar e reconhecer na universalidade das leis sua própria existência e substancialidade. O que o outro respeita nessa existência é a minha liberdade. Só enquanto livre, um homem pode reconhecer o outro como sujeito de direito, sob uma mesma lei. O critério de validade do direito é, para Hegel, né, a sua racionalidade. O direito racional
não é o direito enquanto meramente existente ou positivo. O direito romano, por exemplo, é uma forma, né, segundo Hegel, incompleta de realização da liberdade, da vontade, né? A vontade não pode tornar-se livre apenas com a aceitação de uma lei imposta de forma externa, sem que a mesma preencha o requisito da racionalidade, né? Dizer que o direito deve ser criado a partir da razão significa para Hegel que nenhum privilégio prevalece contra o direito da razão, que todos os direitos particulares estão sob o comando do conceito de direito, né? Apenas a realidade que condiz com o conceito, né, tem existência verdadeira, senão não passa de contingência. Citando aí Hegel, né, ele diz, o conceito é o único que possui realidade, pois se dá a si mesmo. Tudo que não é esta realidade, posta pelo conceito mesmo, é existência passageira, contingência exterior, opinião, aparência inessencial, falsidade, engano, etc. Né? Está lá no parágrafo 1 dos princípios, né, da filosofia do direito. Então, legitimar o fenômeno exterior e contingente é para Hegel, né, colocar o relativo no lugar da natureza real da coisa, de sua verdade. A realidade empírica só é verdadeira quando tornada racional. A violência e tirania são acidentes que, embora possam fazer parte do direito positivo, não têm a ver com a sua natureza real, o direito elevado ao nível da razão. Como afirma Hegel, né, quando ao direito positivo e às leis se opõe o sentimento do coração, as inclinações e o arbítrio, não será a filosofia quem reconheça tais autoridades. Que a força e a tirania possam ser um elemento do direito positivo é para ele contingente e não pertence à sua natureza. Está no parágrafo 3, lá dos princípios. A Revolução Francesa, né, sem a qual não é possível compreender a teoria política de Hegel, né, ela, embora tenha eliminado um sistema injusto e racional, que foi o sistema feudal, né, e seja considerado por Hegel um grande evento para a história universal, pois eleva a liberdade ao plano do direito, né, reconhecendo e elevando a vontade individual, a vontade geral, ela é criticada por Hegel porque fracassou, né, segundo ele, quanto aos fins por ela perseguidos. Ela quis realizar um diálogo imediato, né, da vontade particular com a vontade geral, não admitindo nenhuma mediação, né, que se interpusesse a sua expressão direta no Estado. Aquilo que a gente criticou, né, em Rousseau, em Robespierre, né, e nos revolucionários. Quiseram construir um mundo novo sem levar em conta as determinações existentes, que Hegel critica, né, as mediações. Desse modo, a vontade particular, ao querer tomar a si mesma como conteúdo, objeto e fim, tem um universal puramente abstrato e negativo, descambando no terror. A teoria política hegeliana se propõe a resolver o problema não solucionado pela Revolução Francesa. Para Hegel, a vontade individual só é verdadeiramente livre quando é determinada pela universalidade e racionalidade, né? E isso só ocorre numa comunidade ética, organizada duravelmente como Estado. Isto é, uma comunidade organizada segundo o direito público universal, que seja capaz de conciliar a vontade individual com a vontade universal. Tal conciliação, no entanto, não é possível sem o que Hegel chama de Bildung, né? Ou seja, sem a educação da consciência para que esta exerça sua autonomia e liberdade, nem sem o estabelecimento de mediações racionais, né? Que possibilitem a efetiva participação da vontade individual nas deliberações do que é de interesse de todos, na vontade geral ou vontade universal. A gente vai ver isso muito bem, né, quando for analisar a sociedade civil. As corporações, por exemplo, são tipos de mediações, né, além dos Stender, né, elas fazem essa mediação da vontade individual com a vontade universal, né, por meio de uma ideia de representação propriamente hegeliana, caracteristicamente hegeliana, que a gente vai tratar aqui como
representação política, né, em Hegel, né? Então, essa participação se dá, segundo Hegel, pela mediação dessa forma de representação política específica, como Hegel trata nos princípios da filosofia do direito, né? A vontade, né, como podemos observar, concluindo, né, só é verdadeiramente livre apenas quando é determinada pela universalidade. A vontade particular só é verdadeiramente livre ao ser elevada à vontade universal, ou seja, ao ser constituída em forma de uma ordem pública objetiva, né, enquanto espírito objetivo. Né. Para Hegel, a vontade particular individual só se eleva à vontade universal mediante a representação política, né, que se dá ou se necessita a estrutura do Estado, né, onde todos são livres, né, na forma como Hegel determina na sua filosofia do direito. Nessa forma de representação é estabelecida por Hegel como a condição essencial de realização concreta da liberdade individual no interior do mundo ético, né. Na próxima aula, a gente vai procurar examinar, né, o que Hegel entende por mundo ético, né, ele chama de Sittlichkeit, e de que modo, né, que se dá a realização concreta, né, da liberdade dos indivíduos no interior, no seu interior, né, no interior do mundo ético, né. Desse modo, nós vamos procurar demonstrar, né, como é que as organizações societárias, né, da família, da sociedade civil e do Estado, né, essas instituições do mundo ético, elas procuram resolver o problema, né, da realização da liberdade humana em seu interior de uma forma concreta, né. E mais adiante a gente vai procurar demonstrar, né, que é somente no Estado, no caso, como Hegel concebe, que o indivíduo ele vai poder realizar verdadeiramente, né, a sua liberdade, né. Então, a aula de hoje, ela foi justamente essa tentativa, né, de compreender a ideia de liberdade em Hegel, né. Tenham todos uma ótima semana, né, e a gente vai concluindo a nossa fala por aqui, tá certo? Tem perguntas, pessoal?